Férias, verão, nada como a gente ir para o mar, para a piscina, cachoeira, rio, para se refrescar, não é não? Ainda mais nesse calor que tem feito. Mas todo cuidado na hora de curtir esses momentos é essencial. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, no verão o mergulho em águas rasas é a segunda maior causa de lesão medular. Mas não pense que é importante se atentar somente a essas situações. Nas férias, tá? É necessário a gente cuidar também de cada detalhe para que o lazer em família não se torne um transtorno. Para falar sobre isso, a gente conversa com o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo, boa tarde, feliz ano novo, Obrigado, que a gente não tinha se visto todos ainda. Nós, Doutor, quando a gente fala de passeios, de piscina, eu até brinquei com o Léo ali, né, que eu lembro, principalmente quando você é jovem, que você vai fazer aqueles encontros, que vai aquele monte de gente, aquela molecada, e todo mundo fala assim, eu não quero entrar na piscina, mas eu tô com medo de alguém me jogar. Essas coisinhas que a gente pensa que é inofensivo, elas podem trazer sérios problemas, não podem, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? Até o termo acidente dá a ideia que aconteceu porque tinha que acontecer, mas na grande maioria das vezes, a gente que está no bastidor, que é médico, conversa com a família, a gente percebe, tem uma certa culpabilidade tanto do paciente como da família. Normalmente tem muita bebida alcoólica envolvida, então o álcool, a gente já falou aqui, né? Ele pega a parte central, da frontal do cérebro e tira um pouquinho o seu julgamento. Então, normalmente é uma sensação de brincadeira e um soltou a mão antes, outro soltou isso, ou a pessoa é muito pesada e bate essa região. Ou mergulhar de cabeça. Então, às vezes a pessoa está brincando, o jovem também. Então, assim, o ideal é evitar essas brincadeiras ao máximo. Se fizer, já está todo mundo dentro da piscina. Mas o outro problema é que, geralmente, na borda da piscina ele escorrega. Então, a pessoa acaba escorregando o pé e aí cai a pessoa antes do momento adequado. E a gente vê muito isso em mar, né? Em cachoeira, porque não sabe onde tem as pedras, não sabe, de repente, o jeito que cai, né, doutor? São as duas situações, mar, cachoeira, piscina é o mais comum aqui para São Paulo, mas também essa relação com o álcool, tem muito cuidado. Ou o jovem que tem as brincadeiras, né? Mas tem que ter muita atenção mesmo com isso, porque uma vez lesionada a medula, normalmente, a depender do grau de lesão, o paciente fica com alguma sequela. Uau, doutor, quais os cuidados que a gente tem que ter quando a gente, de repente, sofre uma queda dessa ou para não ter essa queda? Perfeito. O que acontece? A gente tem algumas regiões do nosso corpo, da coluna cervical, ela tem uma mobilidade muito grande. Sim. Porque a gente precisa movimentar. Por outro lado, isso gera uma fragilidade. Tanto que a primeira causa é acidente de carro, a gente tem uma coisa que a gente chama de efeito chicote, né? O carro bate, você faz isso. Então tem fratura nessas regiões. Aqui do lado passa a raiz nervosa. E aqui no meio passa a medula. Então, tanto o paciente pode ter uma lesão medular, que é o clássico que todo mundo dá, fulano ficou tetraplégico, né? Porque teve uma secção de medula cervical e parou o movimento, ou paraplégico, quando é na parte da coluna lombar. E as dois locais, por quê? Porque são locais que a gente tem grande movimentação. É muito raro ter na região torácica, porque tem a costela, então tem uma certa fixação. E na coluna cervical, além disso, pode ter lesão de raiz nervosa. Então é muito comum, às vezes, tanto pode ser na queda da piscina ou na moto também é bem comum, o paciente é projetado, estica esse braço muito forte e essa lesão aqui dá uma lesão radicular. Então por isso que às vezes você vê a pessoa, poxa, Júlia, ele teve uma lesão na coluna, tá bem, mas só o braço não move direito. Por quê? Às vezes foi uma lesão só da raiz nervosa que está passando por aqui. Que tá ligando tudo. Que tá ligando tudo. Eu falo que aqui não é uma fiação, né? O cérebro tá lá, o computador, que é a CPU, e passa fio para todo local. Aonde lesionou, você vai ter consequência. Então, o grande problema são duas coisas. Em primeiro lugar, o movimento é tudo pra gente, né? Então, tem um impacto muito forte na... Vou no banheiro, vou andar, então, ainda mais acontece muito em jovem, né? Segundo aspecto, a reabilitação da parte neurológica é sempre demorada. Tem um paciente que fala assim, Júlio, eu já tenho 1 mês, 2 meses, eu posso melhorar. Eu falo, cicatriz você corta, 1, 2 dias, já tá sequinho, já melhora. No cérebro não, às vezes pode ser meses dessa medula, fazendo reabilitação, fisioterapia. O médico não dá para garantir qual grau de melhora o paciente vai ter, tem que esperar mesmo, né? E se for uma secção completa, aí pode ser definitivo. Então, a gente já sabe, a depender de como esse paciente chega. Ele tem alteração de sensibilidade também, tem alteração motora, essa alteração é completa, é parcial, né? Quanto mais a lesão é completa, a chance de retorno é menor. Porque a gente sempre fala, né, que o medo é esse de bater, e a gente pensa sempre na cabeça, não pensa na medula, Isso, né? Bater a cabeça. E quando a gente tem, por exemplo, essa quebra, por exemplo, doutor, que pode ficar tetraplégico ou paraplégico, o que acontece com o nosso cérebro? Porque as pessoas falam, eu não sinto as minhas pernas. Perfeito. Como é que eu sei esse grau, por exemplo? Perfeito. O que acontece? Vai depender muito do impacto.
Então, esses que a gente citou, de jogar da piscina, de mergulhar, acontece muito o quê? O paciente bate essa parte aqui da cabeça e isso comprime essa parte cervical. E pela fragilidade, a lesão acontece aqui. Quando você tem uma fratura nessa região daqui, você pode ter os hematomas, os coágulos. Quem é leigo e está vendo o paciente, às vezes não consegue diferenciar das duas coisas. Porque, ele caiu, bateu a cabeça ou está desmaiado, não está conseguindo se mexer. Aí o médico vai analisar. Normalmente, quando isso acontece no cérebro, é do lado contrário. Então, você teve um coágulo, teve uma fratura, teve uma lesão no lado direito, o lado esquerdo vai perder o movimento. O cérebro da gente é cruzado. Quando é na medula, pode acontecer isso, mas muitas vezes tem uma secção. Por isso que a gente fala esse termo tetraplegia, porque os dois lados acabam sendo comprometidos. Por quê? Porque a medula está tudo muito juntinho. Então é mais comum você ter uma lesão quando o paciente toma um tiro ou tem um acidente de carro e tem uma secção das fibras que vão para os dois lados, porque está ali tudo muito perto. No cérebro, não. Tem um lado, tem o outro, então é mais comum ter esses déficits parciais. Isso acontece porque você praticamente desligou o ligamento que está ali, não porque é o cérebro que não está sentindo. Isso é. O grande problema dessas lesões acontece isso, porque o paciente está cognitivamente perfeito e tem esse déficit. Então, para a gente, é até difícil de entender. O paciente fala, Júlio, é um negócio estranho, porque eu mando um comando e meu corpo, então ele começa a ficar muito angustiado com isso, né? E a grande questão é que no momento agudo, até às vezes para a gente médico é difícil definir, que tem uma coisa que a gente chama choque medular. Então tem várias histórias e relatos que falam assim, eu fiquei sem movimentar nada, depois melhorou. Porque a medula ela inchou, aquela inflamação depois de alguns dias ela vai melhorando e o paciente vai recuperando. Então na fase aguda, às vezes muito paciente fala assim, o médico me desenganou, disse que não tinha jeito, ou que eu não ia melhorar, né? Às vezes tem a questão da interpretação, às vezes está numa situação grave, mas na maioria das vezes a gente fala, a fase aguda o médico vai fazer tudo, vai estabilizar a coluna, vai fazer cirurgia, vai descomprimir, né? Vai fazer toda essa abordagem e aí o tempo vai dar a resposta pra gente. Nem sempre a gente consegue. E eu até brinco com o paciente, cada paciente cada médico é do seu jeito, e o paciente também é do seu jeito. Então tem a questão da interpretação do paciente e também tem às vezes do médico, eu falo muito para o paciente, quando você tem uma coisa aguda, grave, você tem que estar preparado para o pior e torcer pelo melhor. Então às vezes o jeito do médico falar, o paciente usa aquela informação, né? Assusta, né? Mas é a interpretação, é o jeito também de cada um. Mas que é uma lesão grave, sem dúvida nenhuma. E faz exame na hora, doutor? Ou ela é clínico? Você consegue observar? Tem que fazer na hora. Qual o grande problema do trauma? O grande problema do trauma tem a lesão que chama primária, que é da queda, e tem a lesão secundária, que é aquela velha frase, foi tentar ajudar e piorou. Então, na grande maioria das vezes, olha a situação, tá numa festa, tá todo mundo brincando, tá se divertindo, foi jogar, caiu, bateu de mau jeito. As pessoas não entendem o que aconteceu, às vezes estão bebendo, acham que é um tipo de brincadeira, né? Ele foi mergulhar, né? Então, essa retirada tem que ter muito cautela. Claro que a pessoa está na água, você vai ter que retirar, mesmo você não tem a técnica nenhuma, senão ela vai se afogar. Mas tem que fazer o máximo para estabilizar a coluna. Se for possível, quando é acidente de carro e tudo, a gente fala, mexer o mínimo possível. Porque a lesão secundária é o quê? Imagina, essa coluna bateu e fraturou. Nisso que a pessoa vai ajudar, ela pode comprimir mais ainda a parte da medula. Está dando um tranco ali, né? No que já está... Já está com a lesão e está instável. Então, quando a gente médico vai abordar, uma das primeiras coisas que a gente faz, a gente chama proteger a via aérea para a pessoa estar podendo respirar bem, né? E a proteção da coluna cervical. Então, bota aquele colar quando o SAMU chega ou quando a emergência chega, para justamente não ter essa movimentação e causar a lesão que a gente chama lesão secundária, que é muito comum. A pessoa bate, fraturou, mas aí a pessoa vai ajudar, tenta pegar e pega de qualquer jeito, o pescoço todo mole, acaba lesionando mais ainda a coluna. Doutora, a gente já vai falar um pouquinho de tratamentos e cuidados, mas a gente tem 2 depoimentos bem interessantes aqui, vamos assistir juntos. Meu acidente foi no Natal 2019 e nós estávamos todo mundo reunido lá em família, logo depois do almoço. E eu conheci o Rio já, né? Morava lá na região antigamente, só que nessa época nós estávamos passando umas férias lá. Meu tio pulou, não aconteceu nada, eu falei, como eu sou grandão pesado, vou vir correndo para pegar o impulso e chegar no fundo. E nessa não deu certo, gente, caí no raso ali. E na hora eu já senti o impacto, não desmaiei, só a visão ficou turva assim, quando eu estava lá embaixo da água ainda, eu só pensava, não, eu tenho que viver, eu tenho que viver. Porque minha esposa estava grávida de 5 meses nessa época. E fui submergindo para a água, só que na hora já não senti mais nada dos movimentos. E sou muito brincalhão, todo mundo ficou achando que eu estava brincando, né? E eu só consegui fazer esse movimento com a cabeça dentro da água. No mesmo dia, me levaram para a capital, que é Campo Grande. E depois de um dia, já fiz a cirurgia e fiquei na sala de UTI. E quando eu tive
a notícia mesmo que eu estava tetraplégico, foi logo um dia depois da cirurgia, conversando com o médico, e eu todo sorridente, e o médico falou, tô vendo que você é um cara de boa com a vida, vou te dar a notícia já. Daqui para frente você vai mexer só o pescoço. E ali no momento eu fiquei apreensivo, assim, né? Não sabia nada desse universo de tetraplegia, paraplegia. Eu via as pessoas na cadeira de roda assim e não tinha essa dimensão, né, desse universo. Pro quarto, lá encontrei minha esposa novamente. E ali mesmo ela fez uma promessa, não, que eu ia voltar a andar, que eu ia ficar de pé. Então eu aconselho todo mundo, entrar no rio, toma seu banho ali tranquilo, sem muita estripulia, porque olha, é uma jornada incansavelmente ficar tetraplégico, né, na condição que eu tô. E depois que recebi alta, fazendo muita fisioterapia, hoje em dia o diagnóstico médico deu, não aconteceu. Eu consigo mover os braços, ter um pouco de controle do tronco e continuo fazendo fisioterapia até hoje, gente. Minha lesão é bem alta, mas eu continuo aí numa busca incansavelmente de um dia, se Deus quiser, ficar de pé. E a tecnologia também está muito avançada, né? Tem muitas técnicas, muitos aparelhos novos surgindo. E eu creio muito, muito ainda que, se Deus quiser, um dia eu vou ficar de pé. Bom dia, meu nome é Luiz Renato. Eu hoje estou aqui para alertar a todos sobre principalmente a questão de conscientização na segurança na parte do lazer aí. Há 3 anos atrás eu sofri um acidente, um mergulho em piscina rasa que acabou me deixando tetraplégico na época. E foi num momento de lazer, momento de descontração. Era meu aniversário e eu acabei sofrendo um acidente grave. E isso me deixou com uma sequela. Até hoje eu tenho a mão atrofiada. O laudo dos médicos dizia que eu não ia voltar a andar, que não havia perspectiva de volta a andar, não havia perspectiva de melhora. Com muita fé e muita fisioterapia, hoje eu estou aqui, eu exerço a função de técnico de segurança do trabalho. Não quero que ninguém passe nem metade do trauma que eu passei, então por isso que eu exerço essa função hoje. Deus usa as pessoas e graças a Deus usou pessoas certas para que eu estivesse de pé hoje. Hoje eu estou de pé, eu estou fazendo a minha função, estou trabalhando. E sobre a fé, independente da sua crença, da sua religião, a minha é católica, eu acredito muito em Nossa Senhora, agradeço o milagre da minha recuperação, de ter voltado a andar a Santa Rita e a Jesus Cristo. E que a gente nunca perca a fé também, que a gente sempre, independente da situação que a gente se encontra, a gente tenha fé que as coisas podem mudar. E o médico dos médicos é Deus, porque o meu diagnóstico não significou nada e hoje eu estou em pé. Que interessante isso, né, doutor? Muito obrigada, Hélder, por compartilhar e partilhar essa história com a gente. O Luiz Renato também, um grande beijo para vocês. E os dois, né, tiveram naquele primeiro momento um diagnóstico de, olha, você só vai mexer o pescoço, no caso do Hélder, né? E o Luiz Renato, você não andará mais. Perfeito. É mais ou menos isso que o senhor falou? Acontece. O que acontece? Assim, a medicina não é ciência exata, entende a probabilidade. Então a gente tem que pegar a informação que a gente tem, a lesão que está vendo e colocar na frente de uma família o que vai acontecer daqui para frente. Então, vira e mexe, tem paciente que me fala, Júlio, você falou isso, mas aconteceu isso. Você voltaria atrás? Não, porque probabilisticamente a chance maior de acontecer. Mas muitas pessoas como ele e outros, né, isso é fora da curva normal, né? Na média acontece isso, mas um rapaz jovem, um rapaz atlético, né, tem uma boa reserva muscular, né? Você vê que tinha um apoio da família, o grau de informação, né, dos dois, né? Eles sabem o que está acontecendo. O primeiro falou de alguns termos, né, que quem é da área sabe, hoje está evoluindo muito a parte robótica. Então, eu já tenho pacientes que até nos Estados Unidos conseguem, tem até equipamentos, só que são valores muito caros para a nossa realidade brasileira, que ajudam pessoas que controlam o tronco, o controle, a ficar em pé. Então, essa realidade está surgindo muito, né? Teve muita pesquisa que não foi para frente, infelizmente, né? Célula-tronco, né? Teve todo o investimento, mas até hoje a gente não conseguiu resultados tão significativos, né? Tem muito trabalho com implante de chips para ver se esse estímulo que foi cortado a gente consegue... O músculo dele tá bom, né? O problema é na medula. Mas também é muito demorado essa parte de pesquisa, então provavelmente ainda vão vir décadas, né? Mas a parte de robótica tá rápida. Então, os dois casos, eu falo assim, tem a situação de prevenção que a gente tem que ser duro e ser rígido. Bebida tem que ter cuidado, não pode fazer essas brincadeiras sem graça, tem o risco de escorregar, então a gente tem que ser rígido. Uma vez que aconteceu, eu falo para o paciente, eu estou aqui para julgar o que aconteceu e tal.
passou. Agora é o que? É isso que eles focaram, reabilitação. O ser humano é muito resiliente. Como a gente lida com isso, a gente se assusta. Você vê que o primeiro grau de formação, como ele fala com a tranquilidade, né? Ele sabe que é difícil, mas ele fala. O segundo também, né? Ressignificou a vida. Então, se aconteceu com você, com um parente de você, vai ser difícil, mas você vai adaptar. A capacidade de adaptação do ser humano é assustador. Eu tive um paciente, ele veio até uma vez aqui no Santa Rita, a gente falou online, né? Que teve uma lesão medular. Aí ele falou para mim, Júlio, eu falei pro meu filho, eu prometi que eu vou voltar a andar. Eu falo assim, pelo meu conhecimento técnico médico, a chance disso acontecer é próxima a nula. Você teve uma secção completa de medula. Mas, aí ele me mandou uma foto nessa parte robótica, falando, eu não falei que ia voltar a andar. Aí, às vezes, a gente médico tá pensando num aspecto, né? E tem outros aspectos que a medicina evolui, que a robótica evolui, né? E ainda mais esses pacientes muito jovens, que com certeza a gente vai ver uma evolução nessa área. E o principal é isso que ele falou, é apoio da família. Eu falo para todo paciente, a empresa você gosta, o trabalho você gosta, a profissão você gosta, mas no fundo, quem te ama e quem te apoia vai ser sua família, em qualquer situação, né? E o que ele falou, a fé, porque dá o significado da vida, né? Porque é uma motivação, né, Uma motivação. Você vê um rapaz jovem, né, com filho pequeno, com a esposa grávida, você tenta se colocar no lugar dele, não consegue nem imaginar a logística que a esposa dele, que a família dele tem que fazer, como mentalmente ele tem que estar forte para cuidar dessa família, né? Que ele parece, né, bem eloquente, fazer tudo. Então, assim, é sempre difícil, mas o ser humano, ele tem essa capacidade fantástica de readaptação. Mas fisioterapia vai fazer sempre, né, doutor? Sempre. A fisioterapia é essencial, a terapia ocupacional, o psicólogo é muito importante. Eu falo que muita medicina brasileira e no mundo todo é muito soltada no médico, né? Mas a gente que lida no dia a dia, a gente sabe quanto esses profissionais, né? Um técnico de enfermagem, um enfermeiro tem muito mais contato até do que o médico no dia a dia. Meus pacientes têm mais contato com eles do que comigo no dia a dia. E fazer esse papel multidisciplinar, em especial fisioterapia, terapia ocupacional, esses pacientes fazem muito fisioterapia urológica. A gente fica muito da parte motora, mas o homem ele fica muito incomodado com a questão da sonda, né? Incomoda muito ele, né? E muitos até conseguem recuperar, eles às vezes não têm uma força motora, mas conseguem. E aí precisa de uma logística. O nosso sistema de saúde pública, infelizmente, é muito deficitário nessa parte de reabilitação. Felizmente, aqui em São Paulo, em vários locais tem as redes SARAS, né, que acontecem, né? Aqui também tem várias redes ligadas à USP que fazem reabilitações fenomenais e fantásticas e a pessoa tendo acesso a isso. E, em especial, esse meu paciente e outros, eu tenho estimulado muito os grupos paralímpicos. Porque eles, ainda mais esses pacientes jovens, às vezes ele entra numa realidade que não é minha realidade, não é a sua, e pessoas que convivem com aquilo, às vezes, uma vida inteira. E aí já sabe a logística, já sabe como fazer. Porque a dificuldade, Vênia, é outra. É dizer assim, Júlio, me chamam para ir num bar, numa festa. Eu falo, eu vou ter acesso? Eu vou entrar? E vou incomodar todo mundo? Vão ter que me carregar, né? Então é uma bobagemzinha que ele fala que vai decidir se vai para a festa do filho dele, ele tem que pensar em tudo para decidir se vai ou não vai. Então é um mundo realmente muito diferente da maioria de nós. É um outro estilo de vida, uma outra forma de comportar a vida, de entender e ressignificar tudo, né, doutor? Mas o que a gente falou aqui, a maioria desses acidentes podem ser evitados. Com certeza. Então, atenção e cuidado com o seu corpo, porque embora a gente pareça forte, nós somos muito frágeis, né, doutor? Muito frágeis. Doutor, muito obrigada por esse bate-papo de hoje, viu? Foi muito bom mesmo. Você de casa aproveita, tem dúvidas, manda mensagem para o doutor. É o 11 99503 8838 e o Instagram é Neurocirurgia BR. Doutor sempre faz muitos vídeos no YouTube também, então aproveita para seguir lá. Continua, doutor, toda semana? Toda semana, fazendo. Quase todo dia agora. Quase todo dia, né, doutor? Não, um beijo, obrigada. Feliz ano, viu? Tchau, você também. Tchau. Muito bom, minha gente. É sério, né? E a gente tem essa mania de achar que a gente é super-herói, minha gente. Nós somos muito frágeis, não é não, Léo? Muito frágeis. Né,